Como o verdadeiro cristão deve se comportar num mundo tão hostil como o nosso? Você já parou para pensar nisso? Já se fez alguma vez esta pergunta? Eu quero fazer algumas considerações em cima desta questão que eu levantei aqui. Primeiramente, eu quero falar que recentemente eu assisti uma entrevista de um ator muito conhecido aqui no Brasil, inclusive ano passado, me parece que foi ano passado, ele produziu um filme sobre Jesus Cristo bastante polêmico, que trouxe afronta para o cristianismo. E não faz aí 2 semanas ele deu uma entrevista também bastante polêmica sobre Jesus Cristo, que trouxe assim muito descontentamento para muitos cristãos. Inclusive eu vi muitas pessoas cristãs se manifestarem nas suas redes sociais, inclusive adventistas do 7º dia, postando vídeos no YouTube, também de maneira assim muito violenta, atacando a ele, reagindo de maneira muito hostil às suas declarações. E aquilo me levou a pensar, como é que eu devo reagir quando eu me sinto perseguido, quando eu vejo que o cristianismo é alvo de afronta e perseguição por parte de pessoas que não têm o temor de Deus. E eu me lembrei que os melhores ensinamentos estão nos evangelhos, os ensinos de Jesus. A sua própria vida já é um exemplo para mim, que sou cristão e que conheço a verdade de Deus. Jesus disse que nós precisamos ser luz e sal neste mundo, luz para iluminar aqueles que vivem nas trevas, sal para nós fazermos a diferença na vida das pessoas. De maneira alguma eu devo me comportar ou reagir como elas, mas eu devo fazer como Jesus sempre fez. No mesmo Sermão da Montanha, ele diz que bem-aventurados são aqueles que se sentem perseguidos por sua causa. Que coisa interessante, né? Nós podemos ser felizes mesmo em meio a perseguições. Mesmo quando eu me torno alvo de uma violência assim promovida por pessoas, eu posso me sentir feliz se eu estiver com Cristo Jesus, se eu estiver fazendo o que ele me ensina. Também no Sermão da Montanha, ele deixa bem claro como é que eu devo me comportar diante da violência, diante da perseguição. Ele diz que, primeiro, eu devo orar por aqueles que me perseguem. Ao invés de estar nas redes sociais, mencionando o nome deste ator, acusando a ele, afrontando a ele com palavras, reagindo da mesma forma que muitas vezes esses perseguidores reagem com violência, eu devo orar por ele. Eu quero dizer para vocês que quando eu assisti esta entrevista, eu orei por este ator, porque ele é um ser humano, ele é um filho de Deus. Ele só está vivendo num contexto de trevas. É verdade que ele demonstra no seu coração muita revolta e ele não tem o temor de Deus, mas ele é um ser humano como eu, como você, que somos filhos de Deus. Então, quando Jesus diz, orai por aqueles que vos perseguem, Jesus está considerando isso, orar por essas pessoas para que de alguma forma o Espírito Santo consiga sensibilizar o coração delas e elas consigam ver o verdadeiro amor de Cristo e consigam se render ao Evangelho, consigam sentir a mesma esperança que nós sentimos. Eu orei por esse ator. Segunda coisa que Jesus mostra lá no Sermão da Montanha é que ele diz que devemos amar aqueles que se consideram nossos inimigos. Este é um grande desafio, amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que desejam fazer o mal. Mas somente o amor é capaz de superar um mundo tão cheio de violência e hostilidade como o nosso. Jesus deu este exemplo quando lá no cenário do Calvário,
Ele demonstrou amor por aqueles que lhe afrontavam e lhe perseguiam de maneira tão violenta. Lembram que ele falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Isto é amor. E é este tipo de amor que eu devo manifestar. Se eu quero ser bem-aventurado neste mundo tão difícil e hostil, eu preciso fazer o que Jesus me ensina e o que ele fez quando esteve aqui entre nós. Vamos orar por aqueles que nos perseguem. Ao invés de sairmos nas redes sociais e demonstrarmos revolta, vamos orar pelos nossos perseguidores. E vamos demonstrar amor, porque somente assim Deus, ele vai nos dar forças para suportarmos todas essas circunstâncias difíceis. E não esqueçamos do que Paulo nos ensina, porque Paulo também viveu em sua vida o exemplo de Cristo. Ele imitou a Jesus. Lembram quando Paulo se sentiu alvo de perseguição e injustiça por parte de pessoas que conheciam a ele mesmo? O que foi que ele disse? Deixe por conta de Deus. Que Deus manifeste a sua justiça na vida destes que estão fazendo o mal para mim. E ele nos ensinou: pagai o mal com o bem. Então não reaja da mesma forma, nem com violência, mas siga estes exemplos que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, especialmente aqui no Novo Testamento. Era esta reflexão que eu queria fazer, e é esta forma como nós devemos nos comportar neste mundo tão hostil como o nosso. Que Deus te abençoe.